assista até o final. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos e convidamos a você a vir conosco participar deste projeto de evangelizar através da Escola Bíblica Dominical. Então você compartilha, divulga, deixa um like, um comentário e faz com que o reino de Deus seja estendido a outras pessoas através da Escola Bíblica Dominical. Então, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. Conto contigo com seu like, com seu comentário e, sobretudo, com suas orações. Lição de número 8. Título desta lição: a resistência de Mardoqueu. Lição se dará no contexto daquele restante dos judeus que, depois de Ciro ter decretado a liberdade dos judeus voltarem para a sua terra, alguns continuaram na cidade de Suzã e por esta decisão particular dos que ficaram, agora eles estarão passando por uma situação bastante difícil, porém Deus continua com aqueles que ficaram lá. Então, venha comigo para a nossa lição de número 8, aprender a respeito disso, aprender a respeito da atitude deste servo de Deus chamado Mardoqueu, que criara aquela que viria a ser a rainha do Império Persa. Quem é essa? É Esther. Ela viria a ser a rainha do Império Persa. E o seu tio Mardoqueu, ele teve uma participação de forma muito relevante para que isso viesse a acontecer, com toda certeza, na confiança que ele depositava no Deus Criador dos céus e da terra, o qual providenciou livramento para todos os judeus. Então, vamos lá, a nossa lição de número 8, e repetir: a resistência de Mardoqueu. Aí eu te pergunto, você como cristão tem feito resistência ao sistema mundano que quer legalizar coisas as quais Deus abomina? E nós, enquanto aqui estivermos, temos que lutar contra todas essas coisas através da pregação do Evangelho, através das nossas atitudes e através também das nossas escolhas, ok? E sobretudo nossas escolhas políticas. Nós estamos em período de eleição, período eleitoral, melhor dizendo, e a nossa escolha política também reflete no caminhar da sociedade. Se você não sabia disso, fique sabendo e de agora em diante passe a fazer suas escolhas de forma geral e também no âmbito político, naquilo que lhe determina a palavra de Deus. Vamos seguir. Vamos seguir. O texto áureo desta nossa lição está em Esther, capítulo 3, versículo de número 3, que diz: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que trapassa o mandato do rei? Observe que tinha algumas pessoas que estavam observando as atitudes de Mardoqueu.
E qual era o mandato do rei que Mardoqueu desobedecia? Era a respeito de Amã, que todos os homens, que todas as pessoas deveriam se prostrar diante de Amã. Mardoqueu tinha pelo menos 2 motivos para não fazer tal coisa. Primeiro, a sua fé, no que diz respeito a prostrar-se, tinha um ar, um sentido de adoração. E os judeus, neste período, tinham passado por muitas lutas e sabia que todas as lutas que eles passaram fora por causa da idolatria. E este prostrar diante de Amã dava uma ideia de idolatria. Então, um dos motivos pelos quais, acredito eu, que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã era esse, mas tinha o outro. O outro motivo era que Amã, ele estava usufruindo, aí também acredito eu, de honrarias as quais não lhe pertencia. E aí, neste sentido, se der tempo em outra parte do vídeo, nós falaremos de que honraria nós estamos se referindo. Mas para quem lê a Bíblia e está inteirado na lição, sabe exatamente de que honraria nós estamos nos referindo, que nós julgamos que Mardoqueu achava injusta estas honrarias e fora dada a Amã. Ok? Mas vamos seguir. A verdade prática nos ensina: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Esta recomendação é pertinente, muito pertinente aos nossos dias, e haverá de aumentar o sentido de que nós devemos seguir esta recomendação. Os dias têm sido muito difíceis, as coisas têm pendido para um lado o qual os cristãos terão que demonstrar a sua autenticidade, e esta autenticidade virá de acordo com a atitude, a resistência a algumas coisas as quais o mundo tem projetado para liberar, coisas que afrontam diretamente a autoridade e a santidade de Deus. E os cristãos terão que se mostrar autêntico, fazendo de acordo com isso que está nos ensinando a verdade prática. Ok? Vamos lá, nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: a conveniência de se comprovar as acusações para não cometer injustiça, baseado em Êxodo capítulo 23, verso 7, e Provérbios 17, verso 15, que diz: da palavra de falsidade te afastarás, e não matarás inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Provérbio 17,15 diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Observe que às vezes a gente, querido, olhando para esta meditação diária, pensa que isso está restrito ao âmbito cristão evangélico. Não. Deus está falando, na sua palavra, de toda e qualquer injustiça cometido por todo e qualquer ser humano na face da terra.
um dia haverá de prestar conta da injustiça cometida, seja ela do qual grau for, ou seja ela cometida a quem for. Todos os homens prestarão conta das suas injustiças cometidas. Portanto, nós precisamos medir os nossos atos para não estarmos cometendo injustiça, porque Deus haverá de nos cobrar as injustiças. E quando isso acontece, nós precisamos reconhecer e pedir a Deus que nos perdoe das injustiças cometidas. Ok? Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: as nossas obras estão escritas diante de Deus, baseado em Salmos 139:16, Hebreus capítulo 4, verso 13 e Apocalipse capítulo 20, verso 12, que diz assim, ó, Salmo 139: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Primeira meditação, o salmista está mostrando de que o desenrolar da nossa história, Deus tem ela desde a fecundação, desde o princípio. E quando nós dizemos da nossa história, falamos de todos os seres humanos, sem exceção. Deus tem tudo escrito em seu livro. Por isso que está escrito lá no livro de Apocalipse, quando será chamado todos os seres humanos à prestação de conta. E aí o livro de Apocalipse diz que abriu-se uns livros e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. Os livros são para todas as outras pessoas. O livro da vida para aqueles que aceitaram a Cristo e permaneceram fiel até aquele grande dia. Mas no Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todos haverá de tratar com Deus a respeito de todos os seus atos. Então, nós precisamos corrigir os nossos atos neste tempo, enquanto há oportunidade. E Apocalipse 20, verso 12, diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Já falei a respeito disso. Chegará um dia, chegará um tempo, chegará um momento que a humanidade estará diante de Deus para prestação de conta. E a humanidade, na sua forma geral, todos os seres humanos que nasceram na face da terra, sem exceção, estarão diante do Criador para prestação de conta. E ele tem tudo escrito nos seus livros. Se nós, seres humanos, através da internet, temos muitas coisas registradas, imagine aquele que deu sabedoria ao homem. Não fará coisa maior? Então, pegue a visão e emende os seus atos, corrija o seu rumo, para que naquele grande dia seu nome não esteja escrito nos livros, e sim no livro da vida. Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária está assim: Amã provavelmente era um amalequita, um povo inimigo de Israel, baseado em Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao versículo 13, que diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué:
escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram debaixo dela para assentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro, e assim ficaram a sua mão firme até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio da espada. Nós só teremos vitória quando nós trabalhamos em conjunto na direção de Deus e unidos. Aí Deus nos dá a vitória. Por isso, Abraão, você terá a vitória. Essa mensagem, se você ouvir, você entenderá. Vamos seguir, querido. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: o termo agagita constantemente é atribuído ao rei de Agag, que era rei dos Amalequitas, baseado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, versículo 8 e versículo 33. Vamos lá? Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfiou as mulheres, assim ficará desfiado a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Vamos lá, queridos, continuando. Na sexta-feira, a meditação diária diz: episódio bíblico relatam a vingança de família, baseado em Gênesis, capítulo 34, versículo 1 ao 31. Como é muito grande essa meditação, nós colocamos somente o versículo de número 1, o versículo de número 2 e o versículo de número 31. E os irmãos podem ler na íntegra na sua Bíblia. Diz assim: e saiu Diná, filha de Lia, que dera a Jacó para ver os filhos da terra. E Siquém, filho de Amor, Aveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E eles disseram: devia ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Que foi que fizeram os filhos de Jacó? Entraram na cidade, usaram de astúcia, chamaram os homens daquela cidade para um retorno, para uma emboscada de forma astuta. Mataram todos os homens da cidade porque tinha feito isto com a sua irmã, o filho de Armou, que era o príncipe daquelas terras. E finalmente, no sábado, a nossa meditação diária diz: aos cristãos não pertence a vingança, mas o perdão e a paz, baseado em Mateus 5, 9, Romanos 12, 18 a 21, Hebreus 12, 14, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Mateus 5:9. Romanos 12:18. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, e não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí está, querido, a nossa meditação diária, versículo a versículo. E eu te peço, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através das internet. Não se esqueça, assista o vídeo até o final, ok? Depois de assistir, deixe um comentário, divulgue e compartilhe. Assista até o final.